Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar a revisão essa semana, Leis do Direito. Quando ele vai começar a conversar com a Thaís ou com alguma outra menina, ele fala quais são as cláusulas pétreas. Se não souber, não tem chance nenhuma. Eu não tenho nem Instagram para fazer essas barbaridades. Então, Vamos lá, galera. quem conhece a gente já sabe, a gente gosta de ler lei, revisar a lei depois de 3 semanas. A gente acredita que a maior parte da prova é lei, então por isso é o bom de princípio para tudo. Então quem conhece a gente já deixa um joinha, quem não conhece assiste o vídeo, vê se ajudou no seu estudo, e se ajudou, continua seguindo a gente aqui. E no final do vídeo, daí o Paulo vai dar umas dicas de como fazer as cantadas jurídicas que deixa as meninas todas caidinhas. Vamos começar aqui. Bora. Lei de licitação, 1483, artigo 1. Esta A lei gente estabelece... Só desculpa, Marcelo, desculpa te interromper aí, mas nesse momento aqui a gente faz a revisão e a gente pega só os artigos mais cobrados, os principais de um material que a gente tem aqui. Isso aí. Então, é só os que mais caem, mais cobrados. Então, vamos lá. Artigo 1º. Essa lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas direta, autárquicas e fundacionais da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, e abrange. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que não vai dar para todo mundo estar vendo, né? Acho que melhorou. E abrange 1. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União. Então, abrange também os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados e do DF, e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. 2. Os fundos especiais e demais entidades controladas, direto ou indiretamente, para a administração pública. Do capítulo 2, os princípios, artigo 5º, na aplicação dessa lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Olha o link aqui. Mas tem um acréscimo. Do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções. Princípio novo, muito importante. Segregações de função, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 4.657 de 42, que é a LINDB. Capítulo 3, as definições, artigo 6º. Para fins dessa lei, consideram-se órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Então, órgão, a unidade integrante da estrutura da administração pública. Entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. A entidade tem personalidade jurídica. 3, administração pública. Administração direta e indireta da União, dos estados, do DF, dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público, e as fundações por ele instituída ou mantida. 4. Administração, órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. 5. Agente público, indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. 6. Autoridade, agente público dotado de poder de decisão. A autoridade tem poder de decisão. 7. Contratação. Contratante, pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. Contratado, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas signatária de contrato com a administração. 9. Licitante, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoa jurídica que participa ou manifesta a intenção de participar de um processo licitatório, sendo-lhe equiparável para os fins dessa lei o fornecedor ou o prestador do serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Esse é o licitante.
10. Compra, aquisição, remuneração de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias do fornecimento, da ordem de fornecimento. 11. Serviço, atividade ou conjunto de atividade destinado a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. 12. Obra, toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial da característica originais de bem imóvel. 13. Bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido pelo edital por meio de especificações usual de mercado. Bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Então, são os comuns, que são especificados de forma usual do mercado, não tem nada especial. Bens e serviços especiais, aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso 13 do caput desse artigo, exigida justificativa prévia do contratante. 15. Serviços e fornecimentos contínuos, serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa decorrente da necessidade permanentes ou prolongadas. 16. Serviço contínuo, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, aquele cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação de serviço. B. O contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. C. O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. 17. Serviços não contínuos ou contratados por escopo, aquele que impõe ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Então, serviço por escopo, o que são? São aqueles que impõem ao contratado o dever de prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. O escopo é aquele que tem que terminar o serviço. 18. Serviço técnico especializados de natureza predominantemente intelectual, aqueles realizados em trabalho relativo a estudo técnico, planejamento, projeto básico e projeto executivo. B. Pareceres, perícias e avaliações em gerais. C. Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. D. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. G. Restauração de obra de arte e de bens de valor histórico. H. Controle de qualidade e tecnológico, análise, teste e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obra e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição desse inciso. 19. Notória especialização, qualidade de profissional ou de empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudo, experiência, publicação, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 20. Estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a ser elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratação. 21. Serviço de engenharia,
toda atividade ou conjunto de atividade destinado a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse para a administração e que não são enquadradas no conceito de obra, a que se refere o inciso 12 do caput desse artigo, são estabelecidos por força de lei como privativas da profissão de arquiteto e engenheiro ou de técnico especializado, que compreendem a. Serviço comum de engenharia, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizadas em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação da característica originais do bem. B. Serviço especial de engenharia, aquele que por sua alta heterogeneidade ou complexidade não pode se enquadrar na definição constante da linha A desse inciso. 22. Obra, serviço e fornecimento de grande vulto, aqueles cujo valor estimado supera 200 milhões. Então, obra, serviço de grande vulto, quais são? Ela tem que superar 200 milhões. 23. Termos de referência, documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. A. Definição do objeto, incluindo sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. B. Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. C. Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto. D. Requisito de contratação. E. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deve produzir os resultados pretendidos, desde o seu início até seu encerramento. F. Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. G. Critério de medição e de pagamento. H. Forma e critério de seleção dos fornecedores. I. Estimativa do valor da contratação, acompanhado dos preços unitários referenciais, da memória de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção do preço e para os respectivos cálculos que devam constar de documentos separados e classificados. J. Adequação orçamentária. 24. Anteprojeto. Peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os segundos elementos. A. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnica, econômica, social do empreendimento, visão global do investimento e definições relacionadas ao nível do serviço desejado. B. Condição de solidez, de segurança e durabilidade. C. Prazo de entrega. D. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e ou projeto de área de influência, quando cabível. E. Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade. F. Proposta de concepção da obra ou do serviço de engenharia. G. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção proposta. H. Levantamento topográfico e cadastral. I. Pareceres de sondagem. J. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. 25. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a definição e dimensionar a obra ou o serviço ou o complexo de obra ou de serviço objeto de licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental no empreendimento e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição do método e do prazo de execução, devendo conter o seguinte elemento: A. Levantamento topográfico e cadastrais, sondagem e ensaio geotécnico, ensaio e análise laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados, e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida.
B. Solução técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhada, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e remontagens, a necessidade de reformulação ou variante quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definido. C. Identificação dos tipos de serviço a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. D. Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalação provisória e de condição organizacionais para obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. E subsídio para a montagem do plano da licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimento, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. F. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviço e fornecimentos, propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para o regime de execução previstos no inciso 1, 2, 3, 4 e 6 do caput do artigo 46 dessa lei. Anteprojeto, projeto executivo, conjunto de elementos necessários e suficiente à execução completa da obra, com o detalhamento da solução prevista no projeto básico, a identificação de serviço, de materiais e de equipamento a ser incorporado à obra, bem como suas especificações técnicas de acordo com as normas técnicas pertinentes. 27. Matriz de risco, cláusula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiros decorrente de evento superveniente, a contratação, contém no mínimo as seguintes informações listadas. A. Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. B. No caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. C. No caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto no caso de obrigação de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relações a quais não haverá liberdade para os contratantes inovarem soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver ainda obrigação de aderência entre a execução e solução pré-definitiva no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas características do regime de execução no caso de obra e serviço de engenharia. Então, na obrigação de meio, não pode inovar. No caso de obrigação de resultado, pode haver inovação. A diferença vai ser isso. Essa parte aqui é um pouco cansativa, porque é muito conceito, mas cai. 28. Empreitada por preço unitário. Contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. 29. Empreitada por preço global. Contratação de execução de obra ou serviço por preço certo e total. Empreitada por preço global, até rima, contratação de execução de obra ou serviço por preço certo e total. Agora, por preço unitário, contratação da execução de obra ou de serviço por preço certo de unidades determinadas. Agora, empreitada integral, contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas das obras, serviço e instalação necessária, sobre inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, com características adequadas, finalidades para os quais foi contratado e atendidos requisitos técnicos e legais para sua utilização, com segurança estrutural e operacional. Então,
Empreitada integral, contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obra, serviço e instalação necessária, sobre inteira responsabilidade do contratante até sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Contratação por tarefa. Regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Contratação integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto básico e executivo. Integrada. O contratado é responsável pelo processo básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Contratação semi-entregada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo. Semi-integrado é só o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bem ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Fornecimento e prestação de serviço associado, regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado. 35. Licitação internacional. Licitação processada em território nacional. Isso é importante. A licitação internacional, porque admite empresa internacional, mas ela é realizada em território nacional, na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação. Então, é possível a cotação em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. 36. Serviço nacional. Serviço prestado em território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Produto manufaturado nacional. Produto manufaturado, produzido em território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. 38. Concorrência, modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento pode ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Então, atenção, concorrência, licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns. Pode utilizar todos os critérios de julgamento, basicamente. Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. 39. Concurso. Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico. Melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Leilão. Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. A quem oferecer maior lance. 41. Pregão, modalidade de licitação obrigatória. Ela é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou maior desconto. Pregão é obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns, menor preço ou maior desconto. Diálogo competitivo, modalidade de licitação para contratação de obra, serviço e compra, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critério objetivo, com o intuito de desenvolver uma das alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos.
43, agora não é mais modalidade de licitação, agora a gente está falando de outra coisa. Credenciamento, processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados a prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie procedimento seletivo prévio à licitação convocado por meio digital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto. 45, sistema de registro de preço, conjunto de procedimento para a realização mediante contratação direta ou licitação das modalidades pregão ou concorrência, registro formal de preço relativo à prestação de serviço, as obras de aquisição e locação de bens para contratação futura. A ata de registro de documento vinculativo e obrigacional com característica de compromisso para a futura contratação, no qual são registrados objetos, preços, fornecedores, os órgãos participantes, as condições de serem praticadas, conforme disposição contida no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e na proposta apresentada. 47. Órgão ou entidade gerenciadora. Órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preço e pelo gerenciamento da ata de registro de preço dela decorrente. 48. Órgão ou entidade participante. Órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preço e integra a ata de registro de preço. 49. Órgão ou entidade não participante. Órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preço e não integra a ata de registro de preço. Aqui está falando procedimentos iniciais da licitação para registro de preço. Mas o registro de preço, ela não é uma licitação. O que ela seria, Paulo? O sistema de registro de preço é um procedimento auxiliar. Procedimento auxiliar. Então, tem que tomar cuidado aqui, porque isso ficou um pouco confuso. Órgão, entidade não participante. Órgão, entidade de administração pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para o registro de preço. É um procedimento auxiliar, não é uma licitação propriamente dita. Então, se cair isso na prova, está correto, porque é letra de lei. Mas, se não gravar que está escrito licitação para registro de preço e não integra a ata de registro de preço, a gente pode... 50. Comissão de contratação, conjunto de agente público, indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos à licitação e a procedimentos auxiliares. 51. Catálogo eletrônico de padronização das compras, serviços e obras, sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicação de preços destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para licitação. 52. Sítio eletrônico oficial, sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, na qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e o serviço de governo digital de seus órgãos e entidades. 53. Contrato de eficiência, contrato cujo objeto é a prestação de serviço, que pode incluir a realização de obra e fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesa corrente, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada, seguro-garantia, seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. 55. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, bens, serviços, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminadas em projeto de pesquisa, que é importante. 56. Sobre preço orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou a contratação for por preço unitário de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou contratação for por tarefa empreitada a preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Então, sobre preço,
é o preço orçado com um valor expressivamente superior. Superfaturamento, aí vem a palavra, dano, é o dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores à efetivamente executada ou fornecida. P, deficiência na execução de obras e de serviço de engenharia, que resulte em diminuição de sua qualidade, vida útil, segurança. C, alterações no orçamento de obra e de serviço de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. D, outras alterações de cláusula financeira que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preço. 58. Reajustamento em sentido estrito, forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, consistente na aplicação do índice de correção monetária prevista no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. Repactuação, forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato, utilizado para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio de análise de variação de custos contratuais, devendo estar previamente prevista no edital, com data vinculada à apresentação da proposta para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou dissídio coletivo, a qual o orçamento esteja vinculado para custos decorrentes de mão de obra. 60. Agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos, ou seja, tem que trabalhar na administração, dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Título 2 da licitação, capítulo 1 do processo licitatório. Artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos. 1. Assegurar a seleção da proposta apta. Só uma interrupção rápida. Esse agente de contratação aí, ó, ele tem caído de prova e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque para ser agente de contratação, tem que ser um agente designado pela autoridade competente e ele tem que fazer parte como servidor efetivo ou empregado público dos quadros, a lei fala, permanentes da administração pública. Por isso que eu costumo colocar aqui, ó, que o agente de contratação pode ser uma pessoa de fora, mas na verdade não pode. Pela regra da lei, ou ele é um servidor efetivo da administração pública ou empregado público, né? E ele tem que ser do quadro permanente da administração pública. Então, é só um detalhe bem criterioso que eles utilizaram na agente de contratação, né? Para ser aquela pessoa que vai tomar as decisões, acompanhar a tramitação, porque tem que ser alguém que seja imparcial dentro da administração pública, do quadro permanente da administração pública ou empregado público, né? Que faça parte do quadro permanente. É importante só frisar esse detalhe. Muito bom, tem caído muito isso daí, né? E a resposta normalmente vai estar falando se precisa ou não precisa estar dentro da administração pública e o que ele tem que fazer. Então, ele precisa ser funcionário público, tem que ser funcionário público efetivo para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame. Então, agora a gente vai no título 2, artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos: 1. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive ao que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, não é só financeiramente, eles observam o ciclo de vida do objeto. 2. Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Aqui, ó, princípio da igualdade. 3. Evitar
ou da isonomia. 3, evitar contratações com sobrepreço e com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. Ô, Carlos, difere para a gente sobrepreço e superfaturamento? Então, sobrepreço é quando é realizado uma licitação e os preços que foram cotados ali para aquela licitação são acima que o mercado normalmente pratica. Esse é o sobrepreço. Imagina que você vai contratar ali compra de livros e suponha que o valor normal de mercado é 15 e o sobrepreço seria para a administração pública 18. Isso é um sobrepreço. E o superfaturamento é quando há, na execução ali do contrato, né, o contratante ali, ele pratica, por exemplo, uma medição de obra acima do que foi realizado. Imagina que ele executou 30 metros, ele coloca no valor lá de apontamento dele 50, isso é superfaturamento. O superfaturamento também, ele pode ser, além disso, a prática de o uso de produtos, né, de baixa qualidade ali na execução da obra. Por que isso é superfaturamento? Porque isso vai gerar uma vida útil menor daquela obra ou daquele tipo de produto. Isso também é superfaturamento, que é diferente de sobrepreço. O sobrepreço, normalmente você está fazendo uma cotação para execução ali de um contrato. O superfaturamento já está ali dentro do contrato, realizando a obra, e ele pratica medições acima do que realmente foi executado, ou ele pratica ali, coloca produtos ali dentro da licitação com menor qualidade do que foi contratado, por exemplo. Eu acho que tem um outro, né, critério lá. Só O dar uma olhada. sobrepreço é o valor excessivamente maior, além de tudo que você disse. E o superfaturamento, além de todos os exemplos que são da lei que você deu, é o dano à administração. Tem que lembrar essas outras duas distinções. Vamos Isso lá. aí. 4. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Artigo 12. No processo licitatório, observa-se o seguinte: 1. Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52. 3. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometa a aferição da qualidade do licitante ou compreensão do conteúdo de sua proposta, não importará se o afastamento da licitação ou a invalidação do processo. 4. A prova da autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente de administração, mediante a apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 5. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. 6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. 7. A partir de documentos de formalização de demanda, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratação anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Parágrafo 1º. O plano de contratações anuais, que trata o inciso 7 do caput desse artigo, o plano de contratação anual deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização da licitação e na execução do contrato. É o princípio da publicidade. Parágrafo 2º. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido. Artigo 17. Processo de licitação. Observará a seguinte fase em sequências. 1. Preparatória. Primeira fase, preparatória. 2. Divulgação digital de licitação. 3. Apresentação de proposta e lances, quando for o caso.
4, julgamento. 5, habilitação. 6, recurso. 7, homologação. Ô, Paulo, fala aí as fases da licitação, quais são? Sem ler. Doutrinariamente, se divide em duas fases, a interna e a externa. Só que a interna é só de preparação. Depois são todas externas, que é a divulgação do edital, que é a inscrição, né, do pessoal, apresentação das propostas. Tem o julgamento e a primeira da julgamento, externa é o edital, lançou o edital. Você tem a preparação e o edital. isso, a preparação é interna, que é a única da fase interna. Todas as outras são da fase externa, que é edital, apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recursos e homologação. Isso, perfeito. Então, tem até lembrar alguma coisa, tem que preparar o bolo, divulgar para os amigos ir comer, daí se apresenta, daí o pessoal julga e, por fim, habilita. Depois a fase é cursar a homologação. Parágrafo primeiro, a fase requerida no inciso 5 do caput desse artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas no inciso 3 e 4 do caput desse artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação. Parágrafo 2º, as licitações serão realizadas preferencialmente, sobre a forma eletrônica, admitida a utilização de forma preferencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Parágrafo 3º, desde que previsto no edital, a fase a que se refere ao inciso 4 do caput desse artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação de conformidade da proposta mediante homologação de amostra, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Parágrafo 4º. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Na hipótese excepcional de licitação sobre a forma presencial, a que se refere o parágrafo 2º desse artigo, a sessão pública de apresentação de proposta deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento. Parágrafo 6º. A administração poderá exigir certificação de organização independentemente acreditada pelo Inmetro, como condição de aceitação de 1. Estudos, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo. 2. Conclusão de fases ou objetos de contratos. 3. Materiais e corpo técnico apresentado por empresa para fim de habilitação. Seção 2. Modalidade de licitação. São modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Aqui saiu 2, que foram a carta convite e a tomada de preço. Então, se falar que é modalidade de licitação, convite e tomada de preço, não é, coloca um X em cima. Seção 3, critério de julgamento. O julgamento da proposta será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão, maior retorno econômico. Critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão e maior retorno econômico. Ô, Carlos, o maior retorno econômico, a gente tem também o caso que a gente acabou de ler, de quando ele vai fazer sobre um valor que ele dá de desconto, que ele dá de ganho para a administração. Como chama? Contrato de eficiência? É o contrato de eficiência. O contrato de eficiência, ele é pelo maior retorno econômico? Sim. Sim, porque o contrato de eficiência ele vai fazer com que a administração pública tenha menos gasto. E ele vai receber sobre o percentual
da economia que ele gerou para a administração pública. Sim, isso aí está especificado mais adiante no artigo 39 da Lei de Licitações. Aqui pulou. Lê para a gente, Paulo, por favor. Que já vai para o 40. Esse artigo 39 não está aberto aqui não, mas eu tenho anotações sobre Deixa eu ele, abrir ele aqui, eu falo aqui agora, então. que diz o seguinte, enquanto o Carlos Maurício vai abrindo lá, o maior retorno econômico é exclusivo para o contrato de eficiência, como o Carlos falou. Ele prevê maior economia para a administração e a remuneração proporcional a essa economia. E como observação, se não for gerada essa economia, primeiro, a diferença entre a economia contratada e obtida vai ser descontada na remuneração. Ou, se essa diferença for superior a um limite máximo previsto no edital, vão ser estabelecidas outras sanções. Está lá no artigo 39. Muito bom. Conseguiu abrir, Carlos? Sim, o julgamento com maior retorno econômico utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência. Considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual, que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. E eles falam que nas licitações que adotaram o critério de julgamento que trata o caput desse artigo, os licitantes apresentarão proposta de trabalho que deverá contemplar as obras, os serviços e os bens com os respectivos prazos de realização ou fornecimento, a economia que se estima gerar, expressa a unidade de medida associada à obra, ao bem e ao serviço em unidade monetária, proposta de preço que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa a unidade monetária. O edital de licitação deverá prever os parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato e servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, o que acontece no caso? Não gerou economia prevista no contrato. A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Então, a palavra aqui, ó, exclusivamente, que ele falou, exclusivamente ao contrato de eficiência. Maior retorno econômico, eficiência, contrato de eficiência. Seção Marcelo, 4, disposição. quais que são aí, sem olhar, os critérios de julgamento? Critério de julgamento. Isso, quais que são, que podem ser usados. E eu gostaria que você falasse para mim qual que é o critério que o pregão utiliza. Fala os critérios de julgamento e qual que o pregão utiliza. O pregão é o de menor preço ou maior retorno econômico. E a gente tem técnica e preço, menor preço, para leilão é lance, técnica ou conteúdo artístico. Está faltando um, né? São 6. Menor preço, técnica e conteúdo artístico, maior desconto econômico gerado. Técnica e preço já foi. Maior lance, que é do leilão. Maior desconto. Isso. Só um detalhe, Marcelo, o pregão é menor preço e maior desconto. Menor preço e maior desconto. Não é maior retorno econômico, não. O maior retorno econômico é aquela contratação aí de contrato de eficiência, né? Isso a gente falou agora há pouco. Tem que gravar isso, pregão, porque não, às vezes cai. Qual que é a modalidade de licitação que tem como menor preço ou maior desconto? Daí é pregão. Menor preço ou maior desconto. Vamos lá. Seção 4. Disposições setoriais. Subseção 1. Nas compras. O planejamento de compra deverá
considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: 1. Condições de aquisição e pagamento semelhantes ao setor privado. Condições de aquisição e pagamento semelhante ao setor privado. 2. Processamento por meio de sistema de registro de preço, quando pertinente. 3. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. 4. Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deteriorização do material. 5. Atendimento aos princípios, padronização considerada a compatibilidade das especificações estéticas, técnicas ou desempenho. B. Do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. C. Responsabilidade fiscal, mediante a comparação das despesas estimadas com a prevista no orçamento. Parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6 desta lei, além da seguinte informação: a. Especificação de produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. 2. Indicação dos locais de entregas do produto e das regras do recebimento provisório e definitivo, quando for o caso. 3. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2º. Na aplicação do princípio do parcelamento referente às compras, deverão ser considerados: 1. A viabilidade da divisão do objeto em lote. 2. O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vista à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade. E 3. O dever de buscar e ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 3º. O parcelamento não será adotado quando: 1. A economia de escala, a redução de gasto, de gestão e contratos ou de maior vantagem na contratação, recomendar a compra no item 1 do mesmo fornecedor. 2. O objeto a ser contratado configurar sistema único integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. 3. O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnica ou disponibilizados em unidades de prestação de serviço localizado em distância compatível com a sua necessidade. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes: 1. Empreitada por preço unitário. 2. Empreitada por preço global. 3. Empreitada integral. 4. Contratação por tarefa. 5. Contratação integrada. 6. Contratação semi-integrada. 7. Fornecimento e prestação de serviço associado. Daí a gente para aqui hoje, porque a gente vai até o 54. Uma pergunta, eu gostaria que você me falasse a diferença de contratação integrada para semi-integrada. A diferença da contratação integrada da semi-integrada é os projetos. A integrada é o projeto executivo mais o projeto básico, a semi-integrada é basicamente o projeto executivo, além da execução da obra como a integrada. Isso aí. Agora, a gente encerra aqui por hoje. Você quer falar alguma coisa, Carlos? Não, é só ficar atento que a gente tem que confunde, né, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação integrada e semi-integrada, eles podem misturar os conceitos na prova. Paulo, quer falar alguma coisa, se despedir, pessoal? Não, é isso. Lembrando que, sobre o que a gente falou, aquele momento, aquelas diferenças de sobrepreço e superfaturamento são importantíssimas. Em relação a elas, tem um outro conceito que ele fala e pode passar desapercebido. Chama que é a diferença entre reajustamento em sentido estrito e a repactuação. Ambas são formas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
Quais são as diferenças, Paulo? Ah, eu não tenho, não O tenho uma. reajustamento é por algum índice e ele se dá independente de qualquer coisa. Então, né, eu coloco o GPM, por exemplo, e a repactuação é para contrato em que tem um período maior, onde não vai ser só por esse índice, vai ter algum outro prazo. Ele tem um contrato que, como que eles falam? De execução continuada, né? Então, eu posso ter um outro índice de correção que seja apropriado para manter. Porque a única garantia do particular, a gente tem que lembrar que contrato administrativo é um contrato que tem cláusulas exorbitantes, ou seja, a administração pode fazer várias modificações. Não é um contrato paritário, é um contrato onde a administração tem mais possibilidades do que o outro lado. Mas existe uma garantia para o administrado, que é exatamente esse equilíbrio econômico-financeiro. Então, quando o contrato ele é de um prazo maior, é continuado, eles dão uma outra forma de você fazer o reajuste em alguns casos, quando for necessário. É isso aí. Está lá no artigo 6º da lei. E um outro conceitozinho importante que às vezes passa despercebido é lá no artigo 6º são as definições da compra. A compra pode ser a compra é uma aquisição remunerada, né, para o fornecimento de bens de uma só vez ou parcelada. E ela vai ser considerada fornecida de uma só vez quando é considerada imediata quando a entrega for no prazo de até 30 dias. Até 30 dias é imediato. Antes de encerrar aqui, eu quero lembrar que no dia 29 agora do mês 1 foi o Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês ele segue o calendário lunar, ele não segue o nosso calendário, a gente tem o calendário gregoriano, né? E interessante que a gente entrou no ano da serpente. E o ano da serpente, a serpente ela foi um animal que nessa corrida para entrar no calendário chinês, ela teve as pernas arrancadas pelo imperador porque ela era muito agressiva e ela teve que se renovar para aprender e chegar na corrida. Chegou em sexto e ela troca de pele o tempo inteiro, ou seja, é um ano de renovação. Esse ano a gente está aqui, segundo o calendário chinês, em busca de renovação. É a hora de pensar, é a hora da gente se olhar por dentro, se analisar e ter bastante serenidade. Porque renovação também pode ser para a gente passar no concurso. A gente renova o nosso modo de vida, a gente renova o nosso jeito, o nosso estilo e modo de viver, a gente renova o nosso amor aos familiares, podendo ajudar de uma forma mais pujante, mais significativa. E a gente renova o nosso carinho por todos em volta. Eu tenho certeza que aqui, falo em nome do que eu vejo do Paulo, do Carlos, de mim, todo mundo é vocacionado, todo mundo luta muito, todo mundo tem um sentimento de justiça lá dentro que move a gente para correr para o concurso público desejado. Ninguém aqui está querendo estabilidade ou luxos ou qualquer outra coisa que possa trazer. O que todo mundo aqui busca é um sentimento maior de justiça, porque durante esses anos que eu estudo, eu tenho certeza que é impossível continuar se você só pensa em dinheiro. Então, eu vou convidar todos aqui para refletir, pensar em como a gente pode melhorar o estudo, como a gente pode renovar o nosso ânimo. Isso é um dos grandes problemas do nosso caminho, que é o nosso ânimo, a nossa motivação, para a gente pensar bem o que realmente nos motiva, qual é aquele sentimento lá dentro do coração que faz com que a gente queira passar no concurso para a magistratura, do cartório, como que a gente pode melhorar esse mundo através do que a gente faz, através de um concurso público, como que a gente pode melhorar a situação atual nossa, mesmo não passando. E quando eu digo melhorar, não é só financeiramente, são todos sentidos. Então, convido a todos que chegaram até o fim aqui para se analisar, para olhar direitinho dentro do coração, ver o que move e a permanecer sempre animado, porque ser um servidor público é um privilégio enorme. E um privilégio enorme no sentido não de ter
garantias de estabilidade, é um privilégio no serviço de ser servidor. Você está servindo o próximo, e você está trazendo uma pacificação social, e você está buscando dar maior celeridade, e você está buscando resolver conflitos que podem trazer grandes dores. E quando a gente consegue realizar esse intento, eu acredito que seja como médico quando salva a vida. Deve vir aquela sensação de dever cumprido. Deve vir aquela sensação de, puxa vida, eu nasci para isso. Eu nasci para trazer uma paz e harmonia maior. E nada melhor do que a gente se dedicar e lutar para conseguir isso, não só sendo juiz, promotor, mas desde agora. Desejar a todos um ótimo ano novo. Passar de novo a palavra para o Carlos e para o Paulo e encerrar. É isso aí. Bom dia a todos aí. Até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Obrigado. E sobre o reajustamento e repactuação, a gente leu lá no artigo 6º, está lá nos incisos 58 e 59. Depois revejam o vídeo aí. Muito obrigado. Dá o joinha também. Valeu.